Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem ou nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, sou professora de língua portuguesa e sim, eu empresto meus livros para os meus alunos. Já estamos no meio de abril, o que significa que um quarto do ano já se passou, desespero. E hoje resolvemos falar um pouco sobre nossas leituras, porque às vezes falamos tanto de livros específicos, fazemos listas de leitura e acabamos esquecendo dos livros que estamos lendo no momento, ou que acabamos de ler, e eles acabam se perdendo no meio dessas loucuras da vida, né? Então, vamos fazer um balanço desse primeiro trimestre em leituras. Bora? E, para dividir esse começo de 2025 em leituras aqui com a gente, está comigo a minha companheira de podcast, Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís. Olá, ouvintes do Literatura Sem Frescura. Tudo bem com vocês? Eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e vocês me encontram no Amaré Literária, no Instagram e no TikTok. E, gente, eu já peço desculpa, pois este ano eu fiz tudo que pude muito pouco, pouquíssimo, quase nada. Tá todo mundo no mesmo barco, amiga. Todo mundo lascado. Gente. Nossa, só que, né, enfim, janeiro foi desde dezembro, né? Punk, de janeiro mais ainda, né? Problemas, enfim, questões familiares. E aí eu acho que esse mês, em março, eu achei que eu ia voltar. Aí também não voltei. Aí eu tô igual a bruxa do... E lá vamos nós! Exato. Do pica-pau, e lá vamos nós testando vassoura. E não decola, né? Mas vamos ver se agora, metade de abril em frente, decola. Tem um feriado vindo aí, né? Muitos planos. Oração hoje às 23h59 pelas leituras da Luíse. Por favor, todos juntos. Mas, em compensação, foram ótimas leituras. Estou com um ritmo bem lento. Mas foram ótimas leituras até aqui, então vamos falar sobre isso, o que lemos, o que queremos ler. Animada. Bom, para começar, então, quero deixar o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast lá no Instagram, no @litsemfrescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives toda terça-feira às 20h30. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho com um mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Para apoiar, é só acessar o apoia.se/literatura sem frescura. Vamos começar pela pergunta de praxe, Luíse, né? Vamos começar a falar do que estamos lendo. E agora que a Luíse vai ficar 1 hora falando, a gente vai esperar ela terminar, tá bom? Então tá bom. Nossa, lista estamos lendo, Luíse? Todos os livros da estante, não. Todos da estante, não, mas alguns. Aí também já é demais. Assim, o que estou lendo? Estou lendo O Reino das Bruxas. Faz 3 semanas que eu não pego, faz 3 semanas que eu não pego, mas estou lendo O Reino das Bruxas. Aí estou lendo Água Fresca para as Flores. Inclusive, voltei aqui a leitura. Estou com um lapisinho. Voltei a me animar, que eu estava lendo lá em janeiro. Mas, enfim, não vou adiantar minha pauta, porque eu só tenho isso para falar, então não vou adiantar muito. Estou lendo também Ultra Carne, pois é a discussão do grupo do Rafa, que está aí nos comentários. E, assim, oração, todo mundo em oração junto comigo, pois eles vão fazer discussão com o César na quinta-feira. E, assim, eu tô na página 44 e tô achando que vai dar tempo. Mas, aí se não der, eu vou participar, assim, da live, vou ouvir o que tem para dizer e depois eu termino. Mas eu tô gostando muito da leitura, é só que, enfim, eu tô muito lenta, gente. Meu ritmo tá muito lento. Eu não lembro pra vocês se meu ritmo tá lento, então. E aí, que mais que tem em andamento também? Tem Cemitério de Pianos, que eu nunca mais peguei. Tem A Guerra do Velho, que eu comecei segunda-feira, vulgo ontem. Você começou? Nem vi que você tinha começado. Comecei, porque eu tô lendo ele no Kindle.
E aí eu terminei os 7 dias em junho, e aí, tipo, almoçando é mais fácil ler pelo Kindle, né? Porque é mais fácil. Almoçando, a pessoa almoça. Almoçando. Lendo. E aí é mais fácil virar a página, né? Aí eu comecei na segunda, mas eu comecei na segunda-feira também, Thaís, e você não sabe o que eu comecei na segunda-feira. Olha lá. É por isso que não termina livro. Ah, fudeu. Agora ela não vai terminar mais nenhum mesmo. Eu falei que eu ia começar só no feriado, mas eu pensei, não, eu vou começar antes, porque aí no feriado já tô um pouco mais adiantada, e aí eu, enfim, 1000 páginas. O 6º livro de A Roda do Tempo, 1010 páginas, um abençoado. Culpa do Vinícius. Falou que ia começar agora, e aí eu fiquei o que agoniada, porque claro, porque o Vinícius pôs uma arma na sua cabeça. Exato, ele me ameaçou. Mas sabe o que é? Eu tô vendo a série, né? Tá passando agora. Essa semana vai vir o último episódio da 3ª temporada. E aí eu tô só assim. Mas não é assim que acontece no livro. Eu assisto o episódio e depois assisto com meu pai. E aí eu vou contando pro meu pai como que é no livro, que é muito melhor que na série. Coitado do seu pai, né? Que tem que ficar escutando. Mas é minha vingança, porque em todos os filmes de Marvel, de super-herói, tudo eles contam tudo, sim. Exato. Porque o seu pai não é. Ele não é nerd. Não é nerd. Não, inclusive hoje ele não foi me ver, está só minha mãe me assistindo, porque ele tá vendo Star Wars na sala. Tá assistindo Star Wars, mas ele não é nerd, ele discorda. A intervenção que jamais esqueceremos. Luísa descobrindo que é nerd. Meu Deus. Eu e toda a família. Mas eu acho que é isso que eu tô lendo, Thaís. Peraí, vamos ver se o Scooby me conta. Então, não é tanto, né? Deixa eu ver se o Scooby me conta mais alguma coisa que eu tô lendo. Ah, Vespero! Tô lendo Vespero também. Deixa quieto. Essa eu também tô. Ó, de acordo com o meu Scooby, eu vou até abrir o Scooby para eu não esquecer nenhum que eu tô lendo. Eu nunca mais peguei Kindred, então eu ainda tô em 35%. A Evelyn tá querendo me assassinar. Já tô sendo ameaçada de morte por conta dessa heresia que eu estou cometendo. Eu deixo ele quieto lá, que tá tudo bem. A hora que chegar a hora dele, eu pego e termino. Tá tudo certo. E não tá ruim, tá, gente? Que fique claro. Só não tava no momento. Ainda tô em 23% de morte. Lembrança viva do que fomos a Dark Side, porque pesado. Esse livro até o final do ano, a minha meta é até o final do ano. Até o final do ano eu termino ele, tá? Não me peçam mais do que isso. Por falta de vergonha na cara, eu ainda tô lendo a última trilogia dos Cyphers, eu preciso terminar, porque é só falta de vergonha na cara mesmo, porque eu também não peguei mais para ler, por motivos de loucuras. Tô em 49%, tô em 56% de Vespero, e eu peguei o Guerra do Velho para ler 2 vezes, e já tô em 37%. Porque Guerra do Velho é muito bom! Eu já sabia. Eu tô doida para ler esse livro há séculos. Aí falaram que eu ler lá no grupo do Rafa, eu falei assim, vou comprar. Aproveitei, já comprei o box, os 3 primeiros, porque tem mais 3 depois, né? Detalhe. Esquema de pirâmide de sci-fi. Vocês acham que não tem esquema de pirâmide de sci-fi? Ah, tem. Ficção científica também tem, nessa fantasia não. Já aproveitei, já peguei e é divertidíssimo. Gente, é divertidíssimo. Eu já dei tanta risada com aquele livro. E eu tava precisando de ficção científica. Quando eu peguei Kindred, essa foi a questão. Eu tava precisando de ficção científica mesmo. Com ET, nave espacial, coisas científicas. E Kindred não é. Não, é mais social. É mais social. Incrível, mas não era aquilo que eu tava querendo ler, entendeu? A Guerra do Velho é exatamente o tipo de ficção científica que eu tava querendo ler. Exatamente. Então, por isso que eu tô gostando bastante. E é só esses 5 que eu tô lendo. Olha lá, eu tô lendo 5. Só boa. Tranquilo. Não, é engraçado, né? Porque às vezes, quando tu tá na vibe do livro, mesmo que tu esteja num ritmo muito lento, se tu tá... dá aquele match, assim... É bem aquela vibe que tu tá precisando, né? Aquele gênero, aquela história... assim, super flui, né? Vai. E aí, se tu não tá andando muito, né? Tu já tá num ritmo mais lento. E aí já é um livro que não tá muito naquele humor que tu precisa. Aí vai bem mais devagar, né? Tá me acontecendo isso. É por isso que eu não me cobro mais. Sim. É por isso que eu não me cobro mais, porque antes eu tinha essa coisa de eu preciso terminar o livro rápido, sabe?
Ai, nossa, eu tô lendo Kindred desde janeiro. Foda-se. A hora que fora dele eu termino, entendeu? Porque não é o momento. Porque eu me conheço, eu sei que eu sou muito de momentos. Tem momento que eu quero ler uma coisa, tem momento que eu quero ler outra. Não é o momento que eu quero ler aquilo. Então não adianta eu forçar, porque eu não vou gostar do livro. Mesmo o livro sendo incrível, porque eu não estou no momento de ler aquele livro. Então eu prefiro deixar ele quietinho e voltar para ele quando eu estiver no momento dele, porque aí eu vou aproveitar muito mais a leitura e vai ser uma leitura incrível, do que insistir e não gostar tanto, não aproveitar tanto a leitura, porque eu não estou no momento dele, entendeu? Uhum. Então vamos começar pelo começo? Vamos. Janeiro, Luiz. Quero saber o que você leu em janeiro. Em janeiro, eu estava bem temática Natal. Natal. Ainda estava temática Natal, mas eu li Vermelho. Temática Natal, graças a Deus. Eu tô aqui, gente, que livro de Natal que a Luiz leu? É só a cor, né, gata? Gente, que livro estranho, esquisito, arrepiante. 50. Nossa, uma sensação muito estranha. Bizarro. É isso que estranho. Bizarro, essa palavra, bizarro. Cara, aquele último conto, eu já tava assistindo, né? Eu tava lendo. Tava assistindo. Tava vendo as cenas, segurando o cabelo. Assim. Porque é muito bizarro. A escrita é incrível da Paula Feb, né? A gente entrevistou a Paula no ano passado, quando ela ia lançar, né? Anunciou o lançamento do livro. Gente, que livro! Que livro! Eu cheguei a fazer uma resenha no Scooby, coisa que eu quase nunca faço, porque, assim, foi muito forte a leitura dele. E todos esses sentimentos contraditórios, mas ao mesmo tempo tu não consegue parar de ler. Tanto que eu estava num ritmo já de centavos, né? Mas foi bem ali no... Eu acho que eu comecei dia 31, dia 30 de dezembro, e aí eu terminei, tipo, 3, 4 de janeiro, sabe? Porque eu não conseguia parar de ler, assim, eu tava lendo a maior parte nas madrugadas, e... Nossa, muito estranho, gente. Mas eu adorei, tá? Eu adorei, fiz várias marcações, mas não... Sei lá, não esperava nada da história, assim, meio que tu espera, né? Cada parte vai te surpreendendo cada vez mais. Esse também é o primeiro da minha lista, porque eu também comecei a ler ele em dezembro. Mais precisamente, de acordo com o meu Scooby, eu comecei a ler ele, quer ver? No dia 30 de dezembro e terminei de ler ele no dia 2 de janeiro. Olha só. Com o Réveillon no meio. Li ele muito rápido. Muito. Eu lembro que eu peguei, assim, 2, 3 vezes e terminei o livro, porque o livro é incrível, sensacional, assim. Sensacional, em níveis absurdos, porque a Paula... Eu lembro de mandar mensagem para ela falando assim, criatura, como é que você consegue escrever de forma tão bonita coisas tão horrorosas? Porque é isso que acontece. Ela escreve coisas horrorosas, horripilantes, lindamente. Sim. De maneira belíssima. Lindo. A escrita dela é incrível. E o que eu gostei desse livro também é que são 4 contos, tá, gente? BDSM. Literalmente, divididos por BDSM, e os contos falam de BDSM, dessa prática sexual, enfim. E cada conto é muito diferente do outro. Uhum. Muito diferente do outro. Muito, assim. Absurdamente diferente do outro. Então, eu gostei muito disso, porque ela foi muito diversificada nas coisas que ela estava escrevendo. Escreveu sobre coisas totalmente distintas, de formas distintas. E... puta que pariu. Sim. Favoritado 5 estrelas. Então, ele é, tipo, intenso. Eu fui ver ali, eu escrevi que é... Não a resenha em si, mas as frases, quando eu terminei de ler, eu escrevi instigante, intenso, provocador, vermelho. Eu acho que é isso. Eu acho que ela cutuca em várias feridas da sociedade, questões de esses desejos ocultos também. Mas, nossa, gente, é muito intenso, assim. Quando eu fui escrever minha resenha, eu coloquei uma das frases, das 1 zilhão de frases, porque a gente tem o detalhe de que a Paula, ela é psicanalista, né? Uhum. Então, além dela estar escrevendo sobre isso, ela tá falando do meio do livro dela sobre questões profundas sobre isso. Aí ela tem uma frase que é bem assim, ó.
do livro. Somos aquilo que nos assusta e queremos consumir tudo o que mais odiamos. Este é o inconsciente bestial da civilização. Eita. Ó, eu marquei uma aqui, ó. O interessante da vida sempre é perdido quando o que vivemos é apenas o desejo de mudar a realidade e fazer dela algo que possa ser suportado. Muito bom. E aí, o que mais que você leu, Luísa? Aí, foi isso. Ah, janeiro foi isso? Ah, tá. Então pera que agora tem mais. Não, e aí eu comecei o Água Fresca para as Flores, que tipo, eu li 40%, que eu li quase metade dele, e aí parei. E aí foi um livro que tava me ajudando, assim, né? Que a gente tava no momento, enfim, né? Perdendo minha tia. E aí ele fala muito sobre luto, assim, né? Sim. E aí ele tem várias partes do livro. Todo o começo do livro é como se fosse epitáfios, assim, sabe? Tipo, coisas que as pessoas escrevem nas lápides, assim. E aí é bem bonito, assim. E também toda a história da personagem principal, né? Ela é uma cuidadora de um cemitério. Só que ela tem uma história super dramática, assim, né? A gente ainda não sabe o que ela viveu, vai descobrindo muito aos poucos. E aí tava um livro, assim, muito me ajudando, assim, me acompanhando nesses momentos. Sabe quando dá aquela enfastiada, assim? Uhum. Tava mais na Acontece, vibe gente, dele. normal. Eu não tava mais na vibe dele. E aí daí eu pausei a leitura, assim, sabe? Porque eu já tava achando um pouco repetitivo isso, esses começos, assim. Eu tava achando um pouco repetitivo, depois pensei, quer saber? Eu vou ler outra coisa. E aí eu não terminei, assim, mas é um livro bem bom, assim, porque acho que ele lida com luto de uma forma. Não sei, sabe? Tipo. São palavras bonitas, são pessoas que passaram por perda, sabe? Então ele tem assim, meio que esse processo, então ele meio que ajuda, assim, sabe? Então eu tava nesse momento, mas eu acabei não terminando em janeiro. E aí foi isso. Entendi. Escuta, tá dando o retorno meu áudio aí pra você? Pra mim, não. Ah, então tá bom. Ó, janeiro, eu vou explicar para vocês. Meus janeiros sempre serão de mais leituras porque eu tô de férias, né? Vida de professora. Vai ser sempre assim, para sempre. Então, janeiro foi o mês que eu mais li. Depois, ó, vocês vão achar que janeiro eu tô arrasando, depois acabou, tá? Só para avisar mesmo, porque vai ser ilusão. Só que, por exemplo, Vermelho eu tinha começado no dia 30 de dezembro e terminei no dia 2 de janeiro. E aí tinha um livro que eu tinha começado em outubro. Que foi o Bendito do Galeria Clark, que eu falei que era uma promessa eu terminar esse livro, porque eu não aguentava mais colocar ele em todas as minhas listas de leituras de Halloween e não terminar, e não nem pegar, nem conseguir chegar nele. Ódio que dava de mim mesmo. Esse livro é uma coletânea de contos, uma das primeiras publicações da Wish, gente, lá atrás. Muito antes da Dark Side pensar, eu já comprava o Wish, eu e Camila sempre fizemos comprinhas conjuntas para rachar frete na Wish, porque a gente sempre adorou, sempre fizemos apoios coletivos da Wish, que sempre foi um trabalho muito legal, sempre foi independente, né? Agora que a Dark Side comprou e virou uma parceria, porém sempre foi um selo independente, um projeto de mestrado de uma garota, Marina super novinha, da editora, e uma apaixonada por livros também, então a gente sempre apoiou, e os livros sempre foram caprichadíssimos. Enfim, fizeram essa coletânea de contos, são de autores nacionais, tá? Inclusive tem um da Larissa Brasil. O Clark, ele é um artista que faz uns quadros bem obscuros, assim, bem obscuros. Então a ideia era pegar cada escritor tinha um desses quadros e ia criar uma história em cima daquilo. Cara, tem de tudo. Eu adorei. Era só falta de vergonha na minha cara mesmo. E livro de contos demora um pouquinho mais para ler mesmo, gente. Você vai lendo um aqui, outro lá, aí você dá uma enjoada, você demora uns dias para pegar. Eu sempre leio livros de contos mais devagar, tirando os do César Bravo. Sim. Para mim funciona diferente. Porque ele é diferente, né? Agora, quando são os contos diferentes, está acontecendo isso com o Vespeiro, porque o Vespeiro, como são contos muito diferentes, a gente tem que dar uma enjoada, aí você demora uns dias, você volta, lê mais um pouco. Porque é muita história, né? Não é uma história única que vai te envolvendo, são muitas histórias, assim. Enfim. Então, eu terminei de ler o Galeria Clark.
Foi um 4 estrelas, porque contos. Sempre tem os que você gosta mais, que você gosta menos, enfim. Mas tem contos bem legais, inclusive o da Larissa é com a Nanda Noronha, que é a personagem de Urutau, e de Irebu e de Irineu. Vai ser o próximo. Não é Irineu, gente, é brincadeira. Esses dias eu ia comentar com o Ednei, que tá no grupo do Rafa, que ele tá lendo Urutau. Aí eu ia falar... esse ano acho que saiu o terceiro, mas eu só fiquei com o Irineu na cabeça, culpa da Camila. Irineu. Eu também não lembro o nome do terceiro, é Irineu. O segundo é Irebu, que realmente é Irebu, mas o terceiro eu não sei. Enfim, ficou Irineu. E aí, em dezembro, quando eu já estava de férias, eu tinha lido o terceiro livro, que é tipo um conto segundo livro, que é tipo um conto, mas é um segundo livro mais curtinho, que é uma sequência da Pequena Ilha da Escócia, né? Uhum. E aí, em janeiro, eu já dei sequência e peguei a Praia Infinita, que é sequência também. De ter as historinhas ali em... Ai, gente, eu quero morar em Moor, que é a Ilha da Escócia. Eu quero alguém me manda para lá, por favor. Tem escola lá para eu dar aula? Eu dou. Aquela. Ai, enfim. E aí eu li a Praia Infinita, que é... Jenny Colgan, né, gente? Vocês vivem ouvindo a gente falar aqui de Jenny Colgan, porque ela é incrível, ela escreve esse tipo de história que a gente gosta, que é romance, mas não é baseado no romance. O romance ele fica até... Acho que na Pequena Ilha, na escola, o romance fica até ali, de cantinho. Porque todas as coisas que acontecem, ela voltando para casa, a história dela com o pai, com os irmãos, a vida na ilha, é toda uma grande questão, sabe? Ela saindo da cidade grande, voltando para a ilha que ela nasceu, e se reencontrando, enfim. E aí, na sequência... ela já tá lá, ela já ficou. Nesse mini conto que é nesse conto menor que é antes, a gente vai conhecer a história da Lorna com um médico refugiado que chega. A lágrima já tá escorrendo aqui. Aí, nesse terceiro, a gente tem uma continuação da história do primeiro e uma continuação da história desse. E não foca só na personagem principal lá do primeiro, vai focar na história dos irmãos, na história do pai, em outras histórias. Na história da Lorna, que é a melhor amiga dela, que é a professora da escola. Inclusive, a professora. E ele parte muito mais pro drama, assim. Porque aí você vai conhecer as questões por trás do moreno sarcástico dela. Qual que é o passado sombrio do coitado. E aí, assim, várias questões psicológicas por trás. Aí tem uma outra história que é triste. Enfim, muita história, só história triste. Eu foquei no romance e eu fui enganada. Eu só queria dizer isso. Que a Jenny Colgan me enganou, porque os romances dela é tudo fofinho. Esse, eu fui... Não, mas eu adorei também, porque eu gosto de um bom drama, né? Então acabou que eu nem achei ruim. Mas assim, eu tava esperando uma coisa, sabe? Me prometeram uma coisa e me entregaram outra. Porque, ó, eu tinha saído eu saí de vermelho, tinha saído do Galeria Clark. Eu queria um romancinho. Aí eu fui lá e peguei um drama. Aí o que eu precisei ler depois, Luiz? Terror? Assistente do Vilão. Que foi minha próxima leitura de janeiro. Aí eu tentei comecei Kindred, mas não estava andando. Eu comecei, que foi outro livro que eu terminei também. Mas eu demorei para terminar em fevereiro. Março. Assisti. O do Inferno, do Alan Moore. Que é incrível, sensacional. Todo dia a Thaís no grupo. Gente, eu comecei Kindred porque eu preciso de uma leitura de ficção. Assim. Gente, eu comecei do Inferno. Era todo dia eu começando uma leitura diferente, nenhuma indo. Até que eu falei, eu acho que eu preciso de diversão. Aí eu fui para Assistente do Vilão. Porque, né? Para Aprendiz de Vilão, desculpa. Porque o Assistente do Vilão tinha sido uma alegria na minha vida em 2024. Fui para Aprendiz do Vilão, devorei o livro, estava de férias, graças a Deus. Só que, de novo, me prometeram diversão, entendeu? Janeiro foi o mês que eu mais fui feita de trouxa nessa vida.
Eu li esse livro em 4 dias. Eu comecei no dia 20 e terminei no dia 23. Tem noção? É um tolete desse tamanho. Viu? Porque que um dia em 2 dias eu tinha chego a 50%? Aquela vez que eu comecei. Escondida de todo mundo. Sem contar pra ninguém. E eu amei. Não sei se eu amei tanto quanto eu amei o primeiro, porque o primeiro é mais divertido. Mas eu achei o segundo mais profundo. É um bom romance de meio de trilogia, apesar de que eu acho que vão ter mais. Não cagar igual cagar em Chama de Ferro. E eu fiquei triste pelo vilão. Eu tô triste. Eu preciso da continuação, porque eu preciso ver o vilão feliz, entendeu? Eu tô sofrendo. Eu tô triste pelo vilão, porque o vilão, ele só merece amor. Eu amo que a gente tá falando da pessoa que mata, corta cabeças e deixa virada, né? Nossa, mas aquele começo é horrível, o sofrimento dele. Meu Deus. Judiação que fizeram com o vilão, cara. Isso foi judiação. Muita. E aí ele sofre, o livro, ele sofre. Mas eu amo que a Ivy, a Ivy, ela é muito... Deixa que eu resolvo isso aqui. E ela vai, ela resolve, tá nem aí, ela faz, ela acontece. Que louca, de pedra. Eu amo ela como protagonista, cara. Eu amo. A gente precisa de mais protagonistas assim nesses romances, nessas fantasias. É esse tipo de protagonista que a gente gosta. Que não é lenta e lerda igual a Fairy. Não, e igual a Emília. Eu só lembro da Fairy de Acotar, cara, porque ela é burra. Eu preciso ver Acotar, esse ano vai. Esse primeiro... Nossa, no primeiro livro... Não, a gente ri, porque é tanta burrice que você fica... A coitada não sabe nem ler. Aí... Tadinha. Aí ela tem que fazer umas provas, Aí ela tem que fazer umas provas. Ela tem que ler os negócios. Enfim, é maldade. Ainda bem que a trouxice passa. Mas enfim, a Ivy é incrível, sensacional. Eu adorei, eu quero do que eu tô esperando. Out, vamos tá mandando aí pra gente? A gente tá aguardando ansiosamente, tá? Então tá bom, obrigada. E Reinaldo continua brilhando, né? Sim, e foi só isso só que eu li em janeiro também, nem foi tanto, 4 livros. Terminei 2 que eu já tinha começado e li mais 2. Nem foi tanto. Bem leitora. Nem foi tanto, assim. E eu comecei 3 Rios, que eu terminei em fevereiro. Só comecei. E eu já estava lendo Chama de Ferro. Sim. Desde dezembro. É outro que eu já estava lendo desde dezembro. Chama de Ferro com suas pouquíssimas... Quantas páginas? 784? Pois, é. Então, nesse tempo, eu passei lendo Chama de Ferro. Aí, no final de janeiro, eu comecei a ler 3 Rios. E acabou, tá bom, né? Agora vamos falar de fevereiro, Luiz? Vamos. O que você leu em fevereiro, Luiz? Em fevereiro, eu continuei a leitura do 5º da Roda do Tempo, que eu comecei ali na meiota de janeiro, mais ou menos, lá 20 e poucos de janeiro. E aí eu continuei a leitura, e aí foi mais ou menos a metade do mês, que também é um outro livro de bastantes páginas, não sei quantas, não sei se é 700 páginas por aí que ele tem também. E então eu li As Chamas do Paraíso, que eu tava até hoje pensando que eu não tinha entendido por que diabos era Chamas do Paraíso o nome do livro. Passei todo esse tempo sem entender. E aí agora, no comecinho do 6º que eu comecei, vem sabe quando vem a ficha caindo? Insight. Fevereiro, a ficha caindo. Hoje ela chegou no chão. Daí eu acho que eu entendi por que o nome Chamas do Paraíso. Eu tô muito feliz com esse momento.
Com essa revelação. Epifanias de leitor. É igual quando você descobre o título, é que você demorou, você precisou ir para outro livro para descobrir o título do outro. Foi, porque eu e o Vini estamos lendo junto, e aí desde que eu tava assim, porque sempre dá para entender por que é o nome do título, né? E aí quando eu tava chegando no final, eu preciso comentar com ele, ver se ele entendeu porque esse nome. E aí eu esqueci de perguntar pra ele. Nossa, tem 912 páginas. Ah lá, e você tá achando ruim? Não, agora que eu vi, porque eu jurava que era umas 600 páginas. O Achamos do Paraíso, né? Que agora esse outro tem mais de 1000. Mas eu li ele. E aí eu comecei 3 Rios também, né? A gente começou 3 Rios. E eu segui lendo 3 Rios, que eu não terminei em fevereiro. Devagar. Quando eu pegava pra ler, eu lia muito. Mas assim, eu não tava pegando muito livro pra ler. Sabe? Tipo, às vezes passava mais de uma semana sem pegar nenhum livro pra ler. Mas aí em fevereiro também, que eu li em 2 dias, porque eu só sei fazer isso com romance. Romance em 2, no máximo 3 dias. Que aí eu li A Fuga, que foi uma leitura coletiva que inventaram. E só a Luísa leu. Eu comprei o livro. E ela não espera as coleguinhas, gente. Ela não espera as coleguinhas. Ai, não, romance. Eu tava. Essa foi uma das vassouras que eu peguei pra ver. Agora vai dar certo. Aí eu vou ler um romance e eu vou me empolgar pra ler muito. Não rolou, mas eu terminei o romance, que foi então A Fuga, da Jennifer Eger. Não sei como fala o nome dela. E aí a nossa protagonista, ela vai... É uma mulher que vai... Ela meio que tá, assim, ela tem várias profissões, ela já atuou em várias coisas, mas meio que, entre aspas, ela não se descobriu ainda qual que é a, sei lá, a profissão dela. Qual que é a dela? Mas ela ama andar de bicicleta. E aí até que surge uma oportunidade para ela, tipo, ser a guia de uma road trip. Não sei, bike trip, eu acho. Bike trip nesse caso. E aí, coincidentemente, né, uma das pessoas que tá lá é um cara que ela teve uma noite amorosa, assim, antes de começar o namoro que ela tem. E, coincidentemente, né, esse cara super gostoso e tal. E ela vai ter que conviver por vários dias. Ai, enfim. Nossa, que triste. Muito difícil. Que problema. Nossa, a vida dela é tão... Ai, que difícil. Muito difícil. Mas aí tem umas questões interessantes que aí eu curti do livro, assim, que ela é uma personagem gorda, e então tem esse protagonismo, né, assim, legal. E aí ela conta, assim, várias situações que ela já passou e tal, inclusive quando ela era criança, ela foi para aqueles acampamentos, sabe, para perder peso, ela conta, fala também. Ai, pelo amor de Deus. Uhum. E aí o namorado dela também, que tá, assim, num relacionamento super sem sal e tal, ele era obeso, eles se conheceram nesse acampamento, não o gostoso lá que tá na... o chatão, certeza que é o chatão. O chatão, que também tem gato e tal, só que, tipo, ele é obcecado, conta as calorias e tudo, sabe? Ele entrou nessa, assim. Chato! E ela aceitou que ela vai ser, tipo... Ela é uma mulher gorda e ela decidiu viver com isso, assim, e comer tudo que tem vontade e tal. E ela é ativa, né? Assim, que tem essa questão, né? Que vê uma pessoa gorda e fala que a pessoa não é saudável. Doente, E aí, sendo que, tipo, ela super... tipo, nessa viagem de bicicleta era não sei quantos quilômetros, sei lá, 40 quilômetros por dia, sei lá, muitos quilômetros por dia. Enfim. Mas então trata desse assunto, né? Traz à tona e também traz alguns dramas ali entre as pessoas que estão andando nessa viagem. Legal. Que eu não esperava, sabe? Então é um livro que vai aprofundando, vai além ali da questão ali de romance e tal. Então eu curti. E aí eu terminei, Luiz, que não anda de bicicleta, não sabe andar de bicicleta, assim. Assim, teoricamente eu Você não sabe andar de bicicleta? Quando eu tinha 12 anos, porque na infância não rolou. Eu ganhei bicicleta, minha irmã é indignada, porque eu sou, segundo ela, a única que ganhou várias bicicletas, 2 ou 3, não sei, e não aprendeu. Já são várias? 2 ou 3 são acho várias?
Mas não aprendeu. E aí, quando eu tinha 4, 5 anos, né? Assim, minha cidade, 6. Mas aí, quando eu tava aqui em Floripa, com uns 12, 13, aí meu irmão tinha uma bicicleta. Eu, não, mas eu vou aprender. E aí, teoricamente, eu aprendi andando na garagem de casa. Eu cheguei a lanhar meu braço na garagem de casa. Na garagem? Entendi. Mas na rua, eu já tive 2 experiências andando na rua. Não foram muito boas, pois não tenho coordenação. Fiquei com medo de ser atropelada. Enfim, não sei dizer se eu sei ou não sei andar de bicicleta. Mas terminei o livro pensando, quero andar de bicicleta. Acho que se eu tivesse uma bicicleta em casa, eu teria pego uma bicicleta. Claro que não! Provavelmente eu ia me esborrachar no chão. Provavelmente. Mas achei muito encorajador esse livro. E assim, bicicleta vibes, porque tinha até umas frases de umas feministas lá, tipo, de uma feminista. Para, Luiz! Bicicleta era meu meio de locomoção quando eu era adolescente. Não, eu nunca fui. Eu ia para a cidade inteira de bicicleta. Eu lembro da cena do meu pai subindo da bicicleta e andando para me mostrar como é que faz até hoje. Então. A bicicleta pequenininha, ele gigantesco em cima da bicicleta. Que legal. E não, eu sempre. Senão não andava de moto, né? Começa por aí. Exato, por isso que quando eu fui fazer a carteira eu só fiz de carro, porque não sem condições. Eu ando de motoca para cima e para baixo. Não consigo andar. Mas é falta de prática. Caminhando, eu não ando em linha reta, assim, caminhando. Tá, isso é um detalhe, Luiz. Se fosse uma questão, eu também não andava de moto, de bicicleta. Coisa de outra. Mas muito bom. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Tô precisando de um romance. Eu já tava pensando aqui, o próximo que eu vou começar. Porque, né, o último romance que a gente leu também foi no romance. Caiu no drama. Enfim, vamos chegar lá. Sabe quantos livros eu li em fevereiro? Incríveis! 1 livro. Foi só 3 livros. Eu falei, gente, pra vocês não se empolgar com janeiro. Janeiro foram vários. Fevereiro voltaram às aulas. Loucura, confusão, dedo no cu e gritaria. Eu quase morri de rir com a professora amiga minha essa semana. Eu tenho um grupo, né? Porque agora eu sou coordenadora da área de linguagens. Eu não sei onde alguém acreditou que eu consigo coordenar alguma coisa. Eu coordeno nem minha vida, mas tudo bem. Aí eu tô lá no grupo, mandando, atenção meninas, porque a área de linguagens é só garotas, né? Professora de língua portuguesa, professora de inglês, professora de artes, é tudo menina. Atenção meninas, checklist da semana. Aí eu mandei essa mensagem e tava escrevendo o checklist, né? Do que precisava fazer. Aí, de repente, eu recebo uma janelinha assim do WhatsApp. A criatura de Deus, a professora de inglês, que é minha amiga, porém também é uma das meninas que eu estava mandando, mandou assim na mensagem. A minha mensagem em cima e ela escrevendo embaixo. Dedo no cu, gritaria. Com espaço. Printou e me mandou. Filha da puta! A vontade era mandar isso mesmo. Tem só checklist. Dedo no cu, gritaria. Mas não era. Enfim. Começou as aulas, dedo no cu e gritaria. E aí, o que eu fiz? Não, mas eu li muito Chama de Ferro durante fevereiro. Com suas incríveis 780 e poucas páginas. Quase 800. Dessa gritaria, infeliz. Dessa grossura. Infeliz. Então, eu passei um mês dedicada a 3 rios, que estava incrível. E lendo Chama de Ferro, que eu terminei no comecinho de março. Porém, eu passei o mês de fevereiro lendo essas 2 crianças. E li um pouco de Do Inferno também, que eu também terminei. É isso, né? Não é que eu não li em fevereiro. Eu estava lendo livros, porém eu não terminei eles em fevereiro. Então, foi só isso que eu li. Gente, 3 rios. Precisa falar de 3 rios? A gente fez live com o César, a gente falou. 3 rios incrível, sensacional. Fechando a trilogia da Cidade de 3 Rios. Incrivelmente, um romance com tantas camadas, com tantas questões. Para quem leu os outros livros, já está acostumado com o universo, que vem acompanhando desde o começo. Foi muito gostoso, assim, é aquilo que eu falei. Eu lia devagar, porque eu não queria que acabasse. Uhum. Eu não queria que acabasse, assim. Eu não queria que acabasse. Não é porque o César é nosso amigo, nosso best. Não é
é porque realmente é incrível. Ele criou um universo, e o universo que a gente se conecta muito. Eu, principalmente, né? Porque eu já vivo aqui em Três Rios, literalmente. E é uma coisa que tem muito nosso, muito Brasil, muito interior, muita história que a gente se conecta. São muitos personagens sensacionais, assim. São muitos personagens que você encontraria ali na esquina fácil. Tranquilamente. Inclusive as galinhas. Eu aqui já encontrei galinha na porta de casa, gente. Eu moro no interior. Vamos lá? Interior profundo, como diz a Evelyn. Eu moro no interior profundo. Então, realmente acontece essas coisas. A galinha tá na rua. Enfim. E Três Rios fechou assim, essa trilogia de forma sensacional. Sensacional. Eu só quero que o Sádia continue escrevendo um livro por ano pra gente ser feliz. Ou 2. Ou 2. Sou puxa-saco mesmo, não tô nem aí, porque eu acho muito incrível a forma com que ele escreve, a gente se conecta demais com as histórias. E quanto mais sanguinário, melhor. Nossa, mas Três Rios, assim, eu acho que expandiu de uma maneira absurda, né? Sensacional. Tudo que ele já tinha criado em VHS. Ele não deixou nada, nenhuma pontinha solta de nada, assim, não tem uma ponta solta de nada. Eu tinha que puxar lá no fundo da memória as referências. Sim. Porque tem muito. Ele falou que ele fez uma planilha, né? Ele tinha uma planilha com as conexões para pegar as conexões. Tem que ter, né? Tem que ter muita. Ele é cria de King, né? Ele é fã de King, então ele tem as conexões, os easter eggs, os personagens que aparecem num e aparecem no outro lá na onde. Apareceu lá em Terracota e apareceu aqui, enfim. É muito sensacional isso, cara. São parentes, né? É muito legal. Legal. Eu também tava gostando do sentido da leitura. Eu não li tão rápido quanto achei que ia ler, assim. Porque eu tava ali em fevereiro, um ritmo muito ruim, assim, né, de leitura. Mas eu tava amando, assim. E sempre quando eu pegava, tipo, quando eu parava pra ler, eu lia umas 50 páginas, assim, sabe? Só que eu não parava. Sim, fácil. E aí, enfim, acabei um pouco depois, assim, né? Mas eu também amei demais a leitura. E é aquela vontade, né, que eu terminei de ler e eu fiquei com muita vontade de ler de novo, tipo, DVD, principalmente, VHS, porque aí tu quer, tipo, pegar mais coisas, sei lá. Ver tudo em sequência, né? Sim. Acho que certa Evelyn que foi reler. Acho que ela releu o VHS, né? E foi ler DVD, não sei se ela já tinha lido, na real. Tu tá no... Ela tava relendo todos. Chique. Minha mãe tá me ligando, ela esqueceu de ligar antes. Mas muito boas leituras, muito boas. E Chama de Ferro, que você estava lendo, eu tô com vontade de ler, mas não sei. Chama de Ferro, terminei em março. Então vamos para março? Vamos para março. Então comecei Chama de Ferro em dezembro. Logo após terminar, na sequência de terminar, terminei Quartaz, eu precisava de resposta, já comecei Chama de Ferro. Mas aí eu dei um tempo, porque eu falei, senão eu não vou fazer mais nada na minha vida, eu quero ler outras coisas em dezembro, janeiro, que eu vou estar de férias. Então eu deixei para retomar Chama de Ferro no final das férias. Justamente porque eu falei, aí eu vou lendo ele. Vou lendo ele com o tempo, vou lendo ele conforme for dando, e assim. Não é um livro ruim. É um livro... A história segue sensacional. Só que eu acho que a dona Rebeca, faltou uma edição ali para vender correndo, para lançar o segundo livro, porque tem uma encheção de linguiça ali que não tinha necessidade, sabe? Sim. No final das contas, eu nem tô achando ruim que ela vai lançar o próximo só em 2026. Porque para ela escrever com calma. Sabe? Para ela produzir. Porque eu acho que ela foi. Porque Quarta Asa é incrível. Não tem o que falar de Quarta Asa. Eu não tenho o que falar de Quarta Asa. Eu não vejo defeito. Não vejo. Nada. O ritmo é super acelerado. Não tem um minuto de sossego. Você não para. É frenético. Chegou em Chama de Ferro. Chega uma hora que dá um marasmo. Muito grande. Nada acontece, feijoada. E você fica patinando. Por isso que foi por isso um pouco que eu demorei. Mas assim, eu pegava para ler, eu lia 50, 80 páginas. Só que são 800. Sim.
demanda um tempo. E não era toda vez que eu conseguia ler tudo isso também. Aí tem dia que tinha partes que você ia assim, a duras penas, muitas duras penas. E chega no final, fica frenético de novo. Chega no final, fica incrível. Aí você já fica desesperado para saber o que vai acontecer. As cenas de guerra são sensacionais. Tem treta acontecendo, dedo no cu e gritaria também, gente morrendo o tempo todo. Tirando. Ai, puseram, sabe? Ai, aí ela pôs um triângulo. Ela pôs uma inimiga, sabe? Desnecessária. Só para irritar todo mundo, inclusive todo mundo. Inclusive eu que tava lendo, tipo, não precisava. Inferno. Foi só para me irritar. Foi só para irritar os leitores. Eu não sei de onde esses escritores acham que a gente gosta dessas passadas. Ai, não sei. E Mistborn tem, né? Que agora tá lançando nova edição lá. Tá. Não sei quantos milhões. No segundo também. Eu demorei muito para ler o segundo, porque veio também um triângulo amoroso, assim, desnecessário. Não, nem tem triângulo, porque Shaden é perfeito, sem defeitos, nunca errou. Né? Se tem uma coisa que essa mulher não errou nesse escrever essa história, foi o Shaden. Ela não errou. Mas aí ela coloca uma menina lá que é ex dele para ficar cutucando, sabe? Ai. Chato. Enfim. Entendi. Mas você demorou tanto tempo. Me irrita. E não é só isso. Porque depois que acontece todas as coisas do primeiro, aí tem uma transição, sabe? Tem um momento de marasmo na escola, tudo bom. Ai, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? O que vai acontecer? O que tá acontecendo? Ninguém fala nada, ninguém sabe? Ai, enfim, é enrolado. O terceiro, que já está aqui também na minha estante, que eu tô dando um time... Tô dando um tempinho para ler outras coisas. Depois eu vou pegar ele com calma. Já dizem que melhora de novo. Ele é mais curto. Teve um espacinho de tempo entre um e o outro lançamento. Um espacinho. Porque eu acho que o primeiro e o segundo ela lançou no mesmo ano, quase. Foi muito assim, seguida. Porque bombou, né? Foi um sucesso lá fora, né? Quarta Asa bombou muito rápido, ela já correu e depois escreveu o próximo. Aí ela escreveu um tolete de livro enorme, sem edição, com uma instituição de... Aí provavelmente ela deve ter recebido críticas. E aí ela já deu uma enxugada no terceiro. E aí agora vai ter a série, que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí ela só vai voltar a lançar o próximo em 2026. Tá bom, tem tempo. Por isso que eu não tô... 2027. Eu não tô com pressa de... Tô com pressa de ler o terceiro, não. Mas a história é incrível. Segue incrível. A Shaden segue não errando. A vida segue sendo perfeita a hora que ele aparece. Só que aí já me fez questionar de novo, né? Porque quando eu li Quarta Asa, eu já tinha falado. Eu falei, Quarta Asa é melhor que a Cotar. Aí no segundo eu já fiquei, não sei não. Que o segundo de Porque o segundo de Acotar é o melhor livro da trilogia, entendeu? No segundo livro, você acha o primeiro bom, a hora que você chega no segundo, você fica, meu Deus! Isso aqui que é bom! Isso aqui! Aí a outra já deu aquela queda de segundo livro, sabe? Ai, inferno, precisava, não dá pra ter ditado direito, merda. Ai, enfim. Que pena. É sobre. O que mais? O que você leu em março, Luiz? Você tá me enrolando para não falar? Em março, aí eu terminei 3 rios, porque eu fiquei lendo em fevereiro, e aí eu li ainda uns 10 dias de março, 15, por aí. Mas maravilhoso, né? 3 rios incrível. Sim. Meu Deus do céu. E aí, em março, eu também fiz o quê? Assim, ó, porque eu cheguei à conclusão. Se não tá dando certo, eu ir lendo um livro por vez e eu não tô terminando essas bagaças, vamos fazer o quê, então? Vamos começar 5 livros ao mesmo tempo e ver o que acontece. A Luísa me fez tirar um monte de livro da estante e guardar tudo de volta depois.
Eu ainda pretendo ler eles, tá? Ainda tô no lendo, menos Paula, que eu não comecei ainda. Não, eu tive a sensatez de não começar na hora. Eu não tive. Eu comecei todos ao mesmo tempo que foram. Reino das Bruxas, que foi a lista que eu tenho aqui no começo, né? Que eu não terminei ainda, mas foi Reino das Bruxas, que eu comecei ali, tipo, 14 de março. E parei para ler 3 vezes. E é muito bom, as 3 vezes que eu parei para ler, eu cheguei na página 100 e pouco. Mas não continuei ainda. Página 94 eu tô. Mas eu parei para ler umas 2 ou 3 vezes. Mas aí eu comecei Reino das Bruxas, e aí eu comecei Vespeiro. E aí, que mais que eu comecei? Acho que aquele do Cemitério de Pianos também, que eu li 15% ou 20%. Comecei todos. Comecei Luíse, foi o mês do surto da Luíse, que ela entrou em todos os grupos de leitura coletiva que a gente tem, cobrando as leituras coletivas. E os que não tinham leitura coletiva, gente, e se a gente começar um? E se? E aí ela é tão apelona que ela entrou nos livros, no grupo do Peixoto, que a gente lê Saramago e Peixoto. Saramago e Peixoto, e no da Allende. Aí ela pegou no meu calcanhar de Aquiles, né? Então eu cheguei a tirar os livros da estante, mas depois passou uns dias, já me veio um momento de sensatez, eu guardei eles de volta. Pelo Luiz surtando, e eu não vou surtar junto, não. Ai, eu acho que a gente deveria. Não. Mas enfim, só não. Eu comecei. O Paulo não deu tempo de começar, porque daí eu fui. Daí eu voltei a ler Água Fresca para as Flores, que tem um pouco dessa Nossa, vibe. eu definitivamente não tô na vibe de ler Paula, gente. Tristíssimo. Uhum. Mais um. Eu preciso de amor, de coisas fofas, coisas alegres, coisas felizes. É isso que eu preciso. Pois é, eu também fiquei pensando nisso. Mas. Porque a hora que eu falar os próximos livros, você vai entender. Eu tô entendendo. Que eu comecei o Vespeiro, e também ali no finalzinho foi escolhido Outra Carne, acho que foi ali em fevereiro, não sei, março, hoje tem março, né? Em março foi escolhido Outra Carne no grupo do Rafa. E aí eu comecei, mas tipo, em março eu li bem pouco, tô lendo mais agora em fevereiro ele. Em abril, gente, eu tô toda perdida nos meses, né? Desculpa, nossa, agora em fevereiro. Agora em fevereiro, deu pra ver, né? A gente tá andando pra trás. Mas é 2 terror, né? 2 pesado. E aí, eu não, assim... Eu nem comecei Outra Carne porque eu sabia, assim, eu votei para ganhar porque eu sempre vou votar no César Bravo. Mas eu tinha acabado de ler 3 Rios. Não dá para ler na sequência. Não tem condição. Eu já me conheço, então eu nem peguei. Nem fui atrás. Mas eu vou ver se eu consigo... Sei lá, mas é muito boa a história, assim, né? Não, e também porque em 3 Rios me deu curiosidade de ler Outra Carne também, né? Porque é a única que falta. Sim. Mas eu não consigo ler na sequência, assim. E eu tenho trauma de ler o mesmo autor livros seguidos. Eu não faço mais isso também. É outra coisa que eu não faço. Não faço. Porque aí eu pego o ranço do autor, não quero ler mais nada dele nunca mais. Eu peguei ranço de Shakespeare. E de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Eu tenho ódio do Sherlock Holmes até hoje. Eu não aguento mais. O Sherlock é chato. Chato, suportável. Você lê 3 livros dele seguidos, você não aguenta mais ele, porque ele é chato, suportável, se acha. Nossa, insuportável. Nossa senhora. Enfim, tá vendo? Não dá, não pode. Mas em março eu tava muito leitora. Março foi o mês que eu tava leitora. Abril já foi tudo ladeira abaixo. Mas março eu tava leitora. Porque o que eu fiz? Eu terminei Chama de Ferro. Eu terminei Do Inferno, que eu tinha começado em janeiro. Do Inferno, gente, é um quadrinho do Alan Moore gigantesco, tá? Ele é gigantesco em quantidade de páginas e gigantesco no tamanho, porque ele é desse. O livro é gigante. Então, assim, ele... quadrinho, aham. Esse é um que não dá nem para você usar desculpa de que é fácil de ler porque é quadrinho, porque ele é enorme, gigante. E o Alan Moore, gente, aquele homem tem um background tão gigantesco, ele fez uma pesquisa histórica tão absurda para escrever esse livro. Assim, vocês me aguentam falando de Do Inferno porque virou minha nova religião. Quero. Eu não falei tanto dele aqui ainda,
Alan Moore, ele é muito conhecido porque ele escreveu Watchmen, ele escreveu vários quadrinhos da Marvel e ele V de Vingança. Ele escreveu V de Vingança, galera. E do Inferno é um dos quadrinhos mais famosos dele, em que ele conta a história do Jack, a teoria dele de quem foi o Jack Stripador. Então ele tem a própria teoria dele. Só que ele não tem uma teoria que ele arranca do cu. Existe toda uma pesquisa absurda feita. No final do quadrinho tem todas as explicações de onde que ele tirou aquilo, quem que é as coisas, todas as informações. Não é do cu. Entendeu? E é uma teoria bombástica. Maravilhosa. Tirando isso, Alan Moore, ele é um bruxão. Não é a lá Paulo Coelho. Ele realmente é um cara. Não é a Paulo Coelho que fala que faz hentai e tá tudo bem. Para vender as coisas. Ele realmente é uma pessoa que estuda, que estuda misticismo, que estuda todas essas outras questões. E ele, todas essas questões mais da... místicas mesmo, enfim, de religiões pagãs, essas coisas. Ele faz um passeio por tantas informações, tantas coisas incríveis em Londres, dentro desse livro, que você fica assim. Tinha uma hora que eu não aguentava mais marcar referência. Que eu tava até me perdendo. Ele coloca esse cara, que é o suspeito dele, numa charrete, andando pela cidade e falando todas as ligações das igrejas com não sei o quê, com as religiões pagãs antigas e todo. Eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso aqui é tudo coisa real. Não é nada que ele inventou. São pesquisas. Aí você vai vendo que, tipo... Tome até água. A Igreja Católica construiu as igrejas em pontos muito específicos para tentar encobrir o que era feito ali das outras religiões de antes. Nossa. Então tem muita coisa que foi feita... A gente sabe, até os feriados foram feitos assim. Mas ele faz toda essa pesquisa, ele coloca toda essa pesquisa, e aí você vai conhecer uma Londres que você nem imaginava que existia. E aí já tem a maçonaria envolvida no rolo. Aí vira um negócio muito doido, que aí já envolve uns rolê mágico no meio das tretas do Jack Stripador. E aí não é nada infantil, porque tem muita cena de sexo, inclusive, no quadrinho. É zero infantil. E é incrível. Gente, é incrível. É incrível. É incrível. É sensacional. É genial. É de um negócio rebuscado. É isso. Tem uma pesquisa histórica absurda por trás. Ele não arranca nada do cu. Ele tem uma teoria plausível que, inclusive, para mim, já é a real. Para mim, ele descobriu quem é o Jack Stripador. Só minha opinião importa. É quem ele acha que é. Acabou. Vamos estar concordando. Estamos concordando. Quem discordar, tá errado. E de uma história muito bem contada. Tudo muito bem amarradinho. Tem hora que tá acontecendo uma coisa e você fala, o que é isso? Lá na frente você vai entender tudo porque ele contou aquela história que não tinha nada a ver com a paçoca. Tudo muito bem amarradinho. É demorado de ler. Eu achei demorado de ler. Porque é complexo. Porque é muito profundo. Muito bem escrito. Muito rebuscado. É muitas coisas. Gente, é muito bom. Sério. Agora eu entendo. Amazon. Hã? Então, é caro. É caro porque é gigante, cara. É quadrinho. Já teve promoções dele, né? Eu perdi. Eu paguei 70 e poucos. Eu perdi, foi muito Eu bom. me dei de Natal 70, 80, uma coisa assim. Não foi R$100. Mas é um quadrinho gigante. Então, assim, nunca vai ser barato o suficiente. Mas, gente, é sensacional num nível tão absurdo, assim, que virou minha nova religião. E é crimes reais. Crimes reais. Estamos falando de assassinatos. Coisa que a gente nem gosta, né? O sorriso da cara. E é o quê?
Cris. Eu achei que tu ia falar. Não, e o mais legal. Alan Moore, né? Não, não é o Alan Moore, não. O Alan Moore o nome já precede o cara. Mas nem é só por isso, é porque. E outra. E aí tem uma ligação legal, essas conexões que os livros fazem, que chega a ser doido, né? Tô lendo Morte desde o final do ano passado. Primeira coisa que eu leio: a garota que escreveu Morte é filha do desenhista do Inferno. Porque ela fala, porque meu pai estava desenhando do Inferno junto com a Alan Moore. Aí eu, nossa! Somente o seu pai? Eu lembro quando meu pai estava desenhando do Inferno. Eu, humilde. Coisa porque pouca. já é um livro aclamadíssimo, né? Mas enfim, depois de toda essa propaganda para do Inferno. Todo mundo adicionando um carrinho nesse momento. Por favor. De nada, Panini. Que mais? Então eu terminei o do Inferno, que estava desde janeiro. Terminei Chama de Ferro, que estava desde dezembro. E aí eu queria coisas novas. Coisas novas e decidi ler Amêndoas. Ah, é verdade. Teve esse rolê. Do nada. Ai, quero ler. Aí eu já tava na vibes, agora eu quero drama, confusão, entendeu? Eu queria coisas mais pesadas. Fui lá, já peguei os 7 dias em junho, que a gente ia começar a ler daí a pouco. Fui lá e peguei o Amêndoas. Falei, não, eu vou ler o Amêndoas. E aí eu li o Amêndoas em 3 dias. E eu amei Amêndoas. Vale todo o hype. E mais um pouquinho. Porque ele teve um grande hype quando saiu. Uhum. E... cara, é muito doido, porque o Amêndoas ele vai contar a história de um garoto mesmo, ele é novinho, que ele tem uma doença que a amígdala, que tem formato de amêndoas, por isso que a amígdala do cérebro dele não se desenvolve. E a amígdala é responsável pelas nossas emoções. Então, ele não consegue sentir emoções como a gente sente. Ele não sente emoções. Ele é desprovido de emoções. Ou seja, eu falei, psicopatinha. Vamos ser um psicopatinha. Não. É porque, assim, a gente vai... O livro todo é de em primeira pessoa, do ponto de vista dele. Uhum. Então, a gente vai entender o quão difícil é para ele não ter emoções em um mundo que você precisa ter emoções para sobreviver. O quão complexo é isso? Tipo, ele não consegue entender as coisas. A mãe dele treina ele muito para demonstrar emoções, tipo, em sociedade, para ele não ser maltratado. Uhum. Mesmo assim, na escola, ele ainda é esquisitão, quietão. Porque se ele começa a conversar, o povo vai ver que ele é esquisito, porque ele... E outra, ele não sente medo. Isso é um problema, porque ele não sente medo, ele se coloca em risco muito fácil. Porque se você não tem medo, você não se protege. Então, ele tem zero noção de perigo. Cara, essa autora fez uma coisa muito... Ela é sul-coreana. Ela fez uma coisa muito sensacional, porque você tá vendo... O livro é todo escrito do ponto de vista dele e os sofrimentos que são para ele não ter sentimentos. Aí você fica, como é que ele tá sofrendo se ele não tem sentimentos? Mas eu tô sentindo que ele tá sofrendo, entendeu? Ele só fala, e para ele é normal. E assim, o tom, você compra, que realmente ele não consegue entender certas coisas. Que loucura. Até que ele faz um amigo. O moleque quer brigar com ele de qualquer jeito e ele não tá nem aí. E o moleque fica puto. E aí, tipo, eles desenvolvem uma amizade, porque o moleque quer entender ele. Mas assim, o livro já começa, lembra que eu mandei a foto da primeira página? Sim. Sanguinário, porque assim, coisas horrorosas acontecem também, não é assim? Esse menino, ele passa por muita coisa. E é muito doido. É muito... Gente, é sensacional. Eu achei que ela fez um final muito Disney. Não queria final Disney, não, porque só foi desgraceiro coisa inteira. Eu achei, nada a ver agora ficar tudo feliz para sempre. Mas tirando isso, aquelas eu não gostei do final porque é legal. Mas é porque o livro todo é baseado em coisas tristes, coisas leves. Fome, depressão. Fome, depressão, assassinato.
E aí, no final, tudo se resolve. Porém, tratando todavia contudo, é sensacional. E é muito da hora se acompanhar. E ele não é um livro grande também, tá, gente? Não é, nossa, eu li um livro de 500 páginas, não. Ele é um livro mais curto, de leitura rápida. Capítulos curtos, você lê rapidinho. Nossa, eu devorei. Devorei, assim. Li muito rápido. E ainda em março, eu estava leitora, viu? Muito leitora. Terminei 2 que eu estava lendo arrastando, li esse. Aí eu li mais um que eu tinha recebido aqui no final do ano passado da Record, do Marcelino Freire. Marcelino Freire, que é um escritor nacional, nordestino, muito da hora. Eu já conheci ele, já veio aqui na Flip uma vez. Tem até foto com ele, na época da faculdade ainda, faz um tempo. Ele é um livro bem experimental, assim, bem contemporâneozão, assim, que ele é meio em prosa, meio em verso, meio com uma estrutura diferente. Ele chama Escalavra. É esse aqui, para as pessoas. E as palavras são separadas por traços, mas tem uma explicação, justamente porque o porquê disso. Porque é para ser uma história truncada, sabe? É para ser uma escrita. A escrita acho que o que a gente vai ter mais parecido, assim, que as pessoas conhecem mais é a Aline Bay, que a estrutura do texto dita o ritmo da leitura. A estrutura dita o ritmo que tem a ver com a história, que faz sentido para aquilo que você está lendo. O peso do pássaro morto, conforme você está lendo. Quando é para ser mais frenético, fica mais frenético. Quando acontece uma coisa mais truncada, ela coloca longe, porque é meio poético, enfim. Ele faz a mesma coisa aqui. E é a história de um pai e um filho que convivem o tempo inteiro, mas tem uma distância absurda, que é a distância do diálogo. Numa situação muito humilde, numa cidadezinha do interior profundo também, sertão. E aí fala sobre essa questão mesmo, sabe? De conflitos de gerações, das pessoas que não... A lá vida seca, sabe? Que não conversa, quando você não tem a palavra para as coisas. Enfim. É muito legal. Eu adorei. Achei sensacional. Preciso fazer a resenha dele, não consegui fazer ainda. Já estou no meio de abril. Enfim, foi isso que eu terminei. E comecei a ler 7 dias em junho e não terminei. Fui terminar agora, semana passada. Que também foi o livro que eu terminei em abril. O único livro que terminamos em abril. Exato. Mas muito leitora. Muito leitora. Mas agora em abril eu tô sentindo que agora vem. Agora vai, Luiz? Agora vai. Agora meu ritmo vai. Então, agora em abril tá péssimo, meu. Eu só terminei 7 dias em junho, porque é muito bom, gente. Que livro bom. Estamos obcecados. Nossa, sim, obcecadas. Inclusive, eu gostaria de um episódio sobre 7 dias em junho. Porque é sensacional, é incrível, muitas camadas, assim. A gente tem a história de 2 escritores, né? E aí eles se conheceram quando eram adolescentes, ali no ensino médio. Só que eles se separaram por 15 junhos, uma hora aparece até eles, mas não dá muita evidência, mas depois, né? 15 anos, então era longe. E aí eles vão se encontrar de novo, né? Em junho, novamente. Gente, muito bom, assim, porque os dois são bem complexos, né? Tem situações, são personagens muito profundos, os dois têm questões, né? São profundos, têm questões a resolver, né? Assim, tanto questões entre eles para resolver, mas em relação a eles próprios, né? Eles têm que resolver as coisas deles, né? De saúde mental, assim, de modo geral, para poder também, assim, ter uma mudança na vida, né? Para não repetir os mesmos padrões, né? Sim, e aí conforme você vai acompanhando esse reencontro deles, você vai conhecendo o que aconteceu com eles no passado. Então, a gente vai tendo pitadas, aí tem esse suspense do que aconteceu 15 junhos atrás. Naqueles outros 7 dias em junho. Gente. É muito legal essa sacada. Só que assim, gente, tragédia. É drama. É muito drama, é um dramalhão, assim. Tem as partes divertidas, tipo, a filha da personagem principal, a melhor pessoa
A garota fazendo terapia nas pessoas. tem 12 anos e faz terapia nas pessoas. Ela diagnostica todo mundo. Ela faz reuniões na casa dela com os amigos e diagnostica todo mundo. E o pior é que normalmente ela acerta. Ela é inteligentíssima e super empoderada, né? Porque é criada por uma mãe solo negra e escritora de romances hot. De vampiros, eu amo. Eu amo que ela é escritora de hot de vampiro e bruxa. E o melhor é que os dois são escritores, ela escreve os romances hot e ele escreve livro cabeça. Ele é um misterioso, aquele autor que não dá entrevistas e que os livros já viraram clássicos, e ela escreve hot. Tá no 15º livro. 14º. 14º. Tem que escrever o 15º que não sai. E os dois escrevem um sobre o outro. Para de escrever sobre mim, para você primeiro. A primeira briga deles é essa, quando eles se reencontram. Tá falando assim, ó, palmas. Muito bom. Assim, se eu não tivesse, assim, muito que trabalhar no outro dia... Eu perdi umas noites de sono. Eu fiquei, tipo, 13h30 da manhã, tá bom. E você tem que ler o livro e precisa dormir. Acontece. Esse livro é incrível, gente. Eu demorei uns 10 dias para ler, mas por motivos de vida adulta e trabalhar também. Porque tem dia que não dá tempo de pegar, gente. É só chegar em casa e assim. Mas... Em 80% que foi semana passada, né? Daí a Thaís, não, tu vai terminar amanhã. Aí eu não queria pegar porque eu tava com medo. Eu não queria ver o que ia acontecer, meu Deus. Ficou tudo bem, Luísa. Daí no final de semana eu descobri que ficou tudo bem. Sério, mas muito bom. E que a escrita dela é muito boa, porque ao mesmo tempo que eu quero ler todos os livros dela. Sim, ela trata de temas profundos de forma muito leve, muito acessível, leve, isso. E a questão, né? Eles são protagonistas negros e também estão ali toda uma cena de artistas negros também e tal, né? E aí dá para ver que ela traz essa discussão que deve ser muito presente entre eles, assim, né? De uma forma muito, sei lá, muito acessível, assim, também, e muito contemporânea mesmo, assim, né? Tipo, as discussões que ela traz e tal. Muito boa, assim, a forma como ela aborda diferentes assuntos. Sim, eu também acho. Eu gostei muito da escrita dela, gostei dos personagens profundos. Tia Williams. Ela tem um outro livro que foi publicado aqui também pela Verso, chama Escolha Perfeita, que virou um filme na Netflix. Já quero ler, gente. Eu também. Tem no Kindle Unlimited, inclusive, disponível. Gente, eu amei 7 Dias em Junho. Assim, achei sensacional. A gente pegou ele da lista da... Foi um dos que a gente mais se empolgou no dia que a gente estava vendo a lista da Reezy. E realmente. Estávamos certos. E aí a nossa discussão profunda sobre esse livro foi qual que era a cara do protagonista. Segundo as vozes da minha cabeça, ele tem a cara do Michael B. Jordan. E só minha opinião importa. E aí, eu não acho que ele tem a cara dele, mas eu não coloquei em nenhum outro ator famoso, assim. Eu só não acho que tem a cara dele. Mas, enfim, ele é absolutamente... É um homem lindo, maravilhoso, perfeito, sem defeito. Você apaixona quando vê ele. Michael B. Jordan! E aí, ontem saiu uma entrevista do Lázaro Ramos com o Michael B. Jordan. Você viu que eu te mandei? Eu achei incrível. Gente, o universo... E o Lázaro Ramos assim, olha, eu tô com inveja. Porque eu sou ator no Brasil faz anos. Mas os seus fãs brasileiros me pediram pra te falar que você é inteligente, talentoso, sexy. Muito bom. Ai, cara, muito bom. Mas ele é gatíssimo, meu Deus. Puta que me pariu. Senhor. A Luísa chegou até a parar a pensar. Assim, exato. Quando eu achar a cara dele, você conta. Exato. Mas enfim.
E é muito legal a representatividade, toda a questão. Uma autora negra escrevendo personagens negros, nada mais que o normal. E aí, todos os autores do livro, todos os personagens são negros. É muito, muito divertido, porque aí é toda a cena artística negra do estadunidense e falando sobre as questões dele, discutindo. Aí tem o chatão, que quer ser todo. Aí tem os que não estão nem aí. Ai, se foda-se, vamos escrever hot. Entendeu? É muito interessante, é muito legal. É muito legal. Aí tem a agente deles que quer. Ela quer saber de todas as coisas e ela quer juntar os dois. Ela faz todas as maquinações para as coisas acontecerem. Gente, ela é muito maravilhosa. Ela fazendo toda uma festa para juntar os dois. Chamou meio mundo, moveu mundos e fundos só para fazer uma festa para os dois. Os dois chegou junto. Exato, nem fizeram surpresa, né? Ela achou que ia ter maior questão e os dois estavam juntos. Ai, não, muito bom. Mas enfim, leiam 7 dias em junho. Vale muito a pena. De preferência, ó, feriado aí, ó, já pega feriado, lê inteiro, porque é assim que funciona. Sim, maravilhoso. Recomendado demais. E é isso, aí agora estou com os Guerra do Velho, viciada. Não consegui pegar essa semana ainda, tô bem chateada. Daquele médico no café da manhã falando que os outros iam morrer de um infarto só para os caras darem uma fatia de bacon para eles. Cara, eu tô amando esse livro num nível tão grande. Gente, Guerra do Velho, basicamente, são os velhos. Por que é Guerra do Velho? Porque é velho que vão pra guerra. Quando você faz 75 anos, você pode ir para uma guerra interplanetária que ninguém sabe como funciona aqui na Terra. Só sabe que existe essa companhia que descobriu coisas e tá lá. Foram colonizar o espaço, tem ET, todo mundo sabe que existe. Só que quem tá aqui na Terra não vai. Quem foi colonizar foram os países superpopulosos, né? A Índia e a China. Foi Índia e China. Até que tem um cara lá, o filho da puta, que acha ruim porque foram os outros. Ah, isso é racista, enfim. Porque que foram os amarelos que foram. Ridículo. Que foram colonizar, que não sei o quê. Mas aí, quando você ficar velho o suficiente, você pode se alistar para ir defender essas novas colônias lá. Não sei do que, não sei porquê, não sei o que está acontecendo. Exato. E aí é muito louco, né? Porque, assim, aí eles vão nisso, porque supostamente, né, gente, eu tô... Entende-se que se eu vou lutar uma guerra com 75 anos, vão me renovar, entendeu? Vão fazer funilaria pintura, entendeu? E tem medo da morte, assim, né? Os que, tipo, não querem morrer, ou enfim, ou querem rejuvenescer, ou querem viver uma aventura, né? Nessa época. E aí todo mundo sabe que vai rejuvenescer de alguma forma, entende que vai, mas ninguém sabe como. Então, assim, é um tempão do livro até você descobrir como que isso vai acontecer, e é divertidíssimo. E aí eu amo que eles já fizeram um grupo, né? Os Velharia. Eu amo. Já tem gente, um grupo. Muito bom. Tem um grupo que é os Velharia, eles vão se conhecer. Gente, e aí é muito legal, porque aí tem, do nada, tem uma... Eles vão lá para os espaços num elevador. O pé de feijão. O pé de feijão. É um elevador. E aí, lógico, obviamente, que um dos caras que vai conhecer o nosso protagonista é um físico. Aí ele para do lado dele e começa a explicar como é que funciona. Porque isso aqui funciona não sei o quê. Mas você sabe o que acontece? É que ninguém consegue explicar como é que funciona. Porque não tem como. Onde é que eles puseram o cabo? E que não sei o quê. E aí o protagonista tava certíssimo quando falou pra mulher que falou assim, ele só dá certo se tu acredita que dá certo. Porque assim, eu basicamente viajando de avião pra minha irmã, eu tenho certeza que isso só voa porque eu tô acreditando, todo mundo acredita que voa. É, porque não faz sentido nenhum, né? Enfim. Exato. Gente, o protagonista, ele perdeu a mulher, tá viúvo, o filho tá encaminhado, e ele e a mulher tinham decidido que eles iam se alistar. Então, a mulher dele faleceu, ele foi. E ele é aquelas pessoas que tudo quer fazer piada. Eu amo que ele... É muito eu quando tô em situação de perigo ou situação querendo fazer piada e rir. Porque eu sou essa pessoa, eu rio da desgraça, da minha própria.
E é muito bom que ele quer fazer piada. Eu quase faleci de rir a hora, porque aí, por um motivo específico, ele tem um Jarvis na cabeça, uma voz na cabeça dele, né? Motivos específicos, ele vai acontecer lá os rolês do que vai acontecer, vocês precisam saber, tem uma voz na cabeça dele. E aí é um programa, e aí o programa fala que pode dar um nome para ele. Como você quer me chamar? Cusão. Qual vai ser o comando para me ligar? Ô, cuzão! É exatamente isso. Ô, cuzão! E para me desligar? Vaza, cuzão! Gente. Mano, aí o melhor é que aí, a hora que ele junta com os amigos dele, ele vai perguntar qual que é o nome. Não, aí um fala, peraí que o Merdinha tá me chamando. Tudo certo. Aí qual que é o nome do teu? Nossa, tem uma lista, é uma melhor que o outro. Satanás. Tem uns nomes... Não, é um melhor que o outro. Satanás, Songo-Mongo. É Songo-Mongo, Satanás. E a outra, Docinho. A única que gostou de ter uma voz na cabeça dela colocou Docinho. Pelo visto, só eu gosto disso. É divertido. Nossa, por enquanto eu só tô me divertindo. E eles nem chegaram na guerra ainda. Não. Muito bom. Eu vi um vídeo do escritor. Ai, gente, fugiu o nome do cara. John Scalzi. Porque, gente, a Aleph tem um QR Code no começo do livro que você pode entrar, que tem uma coisa expandida, né? Aí tem um vídeo do John Scalzi falando do porquê que ele escreveu Guerra do Velho. Aí ele falou, eu queria escrever uma ficção científica, na época que estava na moda, eram livros de guerra espacial, Só que eu quis escrever um livro que era o tipo de livro que eu queria ler. Um livro divertido, com um personagem divertido, com uma coisa... E realmente, assim, eu tinha certeza que eu ia adorar esse livro. Eu tinha certeza absoluta que eu ia adorar. Eu não sei porquê, mas eu já sabia. E realmente tá sendo bem assim. Porque é legal também, né? Porque vai tratar, de certa forma, da velhice também, né? De questões da velhice também, né? Então, interessante. Não, é maravilhoso. O velho que a Luísa falou, que o velho, ele é médico. E aí ele fica falando que todo mundo vai morrer só para roubar um pouco da comida dos outros. Não, você vai morrer, tenho certeza que você vai morrer. E, tipo, ele poderia só se levantar e se servir, mas ele fica, a pessoa vem, né? Vem o protagonista com não sei quantos... E ele, nossa, você quer se matar, porque isso vai dar não sei quantos infartos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Falando aí, parece mó chato. Aí a que tá na frente fala, só dá um negócio pra ele calar a boca. Ele só quer um pedaço. Ele comeu pra ele poder ficar quieto. É muito bom. E aí eles formam um grupo que é muito bom, eles formam um grupo de amigos. Aí agora eles vão se separar na parte que eu tô bem chateada. Triste. Porque eles vão ser separados aí fica tipo cada dupla, fica umas duplas juntas, assim. É bem legal, muito bem legal. Eu gostei também das duas que eu li. Eu só achei aquela parte de toda a explicação que a Pipoca chamou, que é o físico paranoico. Um pouco assim, meu Deus do céu, tá? Mas até essa parte eu gostei, porque eu tava sentindo falta de uma ficção científica com ficção científica. Ciência científica. Eu juro que eu me peguei umas 2, 3 vezes. Sabe a hora que você tá dirigindo, Luiz? Nem tanto. De vez em quando, você não dirige todo dia, né? Porque eu é todo dia. A hora que eu tô dirigindo para ir embora, eu tô dirigindo assim. Nossa, eu queria uma ficção científica daquelas bem assim. Aí eu pensava aquele que eu me senti uma meba. Devoradoras de Estrelas. Eu tava só com as estrelas. Eu pensava em Devoradoras de Estrelas e a Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Eu queria space opera. Eu queria coisas... Muito ficções científicas. Porque, gente, Devoradores de Estrelas eu me senti uma meba, mas eu amei aquele livro. E eu queria uma coisa... Eu me peguei pensando umas 2 vezes. Nossa, eu queria uma coisa naquele estilo. E eu acho que chegou. Só que é mais divertido. Devoradores de Estrelas, só me senti uma meba. Mas é isso.
Eu tô lendo mais esse e tô no Vespeiro ainda. Seguimos o Vespeiro, aos poucos. Em Reino das Bruxas, em O Senhor do Caos. Gente, eu não sei como é que você consegue. Reino das Bruxas, terceiro, eu devorei. Então, mas tipo, as duas, 3 vezes que eu parei, eu tô, tipo, cheguei na página assim, mas aí eu não tava. Sabe quando tu não tá muito na vibe de romantasia? Eu não tava muito na vibe. Eu, nesse momento, não posso nem ver romantasia na minha rede. Daí que eu acho que leu 7 dias em junho, daí eu fiquei viciada em 7 dias em junho. Agora eu saí disso e eu tô assim, nossa, faz a roda do tempo. Eu tô pensando, perdemos a Luísa, gente. Não, perdemos a Luísa. Cara, não, feriado. Se Deus quiser, eu vou ler 1000 páginas de roda. Esquece! Se eu não responder ninguém, você já sabe o que aconteceu. Vou estar com dor de cabeça lendo 400 páginas. Eu tava assim hoje para minha coordenadora. O negócio é o seguinte: eu tenho plano de aula para fazer no feriado. Só. Depois você não vai me achar. Nem adianta me procurar. Eu vou sumir. Na segunda eu resolvo os problemas. Eu vou sumir. Nossa, e segunda é feriado também, sabe, né? Segunda não. Na terça-feira eu resolvo os problemas. Gente, é muito maravilhoso. E é basicamente a prova que a gente pode trabalhar 4 dias úteis apenas, né? Eu tenho certeza disso. Na verdade, podia ser até menos aquelas. Nossa. Mas eu tô com essas leituras aí, mas pelo menos eu não tô empacada, sabe? Agora eu não tô me sentindo mais empacada. Estou me sentindo com várias opções para muito feliz com minhas escolhas. A gente respeita, Luísa, a gente respeita. Não, quando eu terminar esses livros, vai dar uma alavancada, né? Porque quando eu terminar, vão ser tipo mais 6 na lista. Esperamos que aconteça ainda esse semestre, né? Thaís só não vai comentar, só vai. Tô concordando. Eu não vou discordar. Porque o médico sempre fala que é melhor não contrariar a loucura. Tal qual os pinguins de Madagascar. Sorria. Sorria. Eu vai me dando faniquito. Eu já tô com faniquito de 5 livros lendo ao mesmo tempo. Eu quero terminar livros. Eu gosto de terminar livros. Terminar livros é legal. Dá uma sensação. Eu tô com 5, gente, ou 6. Mas é de boa? De boa. Sim, eu tô com faniquito. Tô falando que eu, Thaís, estou com faniquito já de estar com todos esses começados. Entendeu? Entendi. Mas foram essas minhas incríveis leituras do Tá. E para finalizar, Luísa, a pergunta que não quer calar é: o que você pretende ler no futuro próximo? Num futuro bem próximo, assim, muito próximo, no feriado, O Senhor do Caos, do Robert Jordan. Pois, gente, vocês não têm noção. Cheguei na página 106, é o prólogo. Assim, eu terminei o prólogo. Não é. Na 106 já é o primeiro capítulo. É na 90. Nossa, na 106 já é o primeiro capítulo. Primeiro! Mas é engraçado, o prólogo, geralmente eu demoro muito no prólogo, mas esse prólogo tá tão sensacional que eu li apenas 2 dias, eu li todo o prólogo, que tem 90 páginas. E assim, ele já abriu o leque para 100 mil acontecimentos que estão acontecendo lá. Acontecimentos que estão acontecendo, entenderam? E aí, eu estou, assim, surtando. Eu irei surtar nas próximas semanas, eu acho. Gente, olha só. Olha, são 100 páginas. Ela vai. Muito bom. Mas, num futuro não tão próximo assim, talvez, não sei, em maio, assim, a gente poderia estar começando a Casa Luiz! O Cemitério dos Livros Esquecidos, porque a gente precisa. A gente podia, eu também acho. Vamos, em maio. A gente faz. Vamos passar raiva com o Daniel. Ai, nossa, assim, a Sombra do Vento vai todo mundo querer Daniel. Tá me dando um faniquito. Mas a gente pode, sim, colocar, tipo, 5 semanas pra Sombra do Vento. Vai dar, assim, ó, menos... Imagina que eu vou demorar tudo isso pra ler. Será? É muito tempo. Não, tá, então divide em 4. Eu li ele muito rápido, eu lembro.
Eu, da primeira vez, eu li bem rápido também. Mas, enfim, a gente podia, né? Tá começando em maio, assim, essa série maravilhosa. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, depois que eu terminar Guerra do Velho e o Vespero, e pelo menos o livro dos Cyphers, que está na minha meta do feriado, quero começar o Serpentes e Serafins, do Enéas Tavares, que já está lá na minha mesinha, do lado do meu sofá, que é onde já ficam as próximas leituras, porque eu estou em déficit com o Enéas, porque esse livro já está há muito tempo aqui, eu não sei por que eu não li ele ainda. Passou da hora de eu ler. E eu tenho certeza, mais do que absoluta, que será um sucessíssimo. Sucessíssimo. Gente, como que eu não tenho esse livro ainda? Não sei o que eu fiz. Eu também não sei, Luiz. Faz pergunta difícil, não. Se você não sabe, piorou eu saber como é que você não tem esse livro ainda. Aquela, né, que vai ficar com inveja da leitura da amiga e vai querer começar. Vocês entenderam por que eu e a Luiz sempre estamos lendo os mesmos livros? É porque fica uma com faniquito da leitura da outra e quer ler também. Exato, circutico. Nossa, porque esse livro vai ser muito bom. Esses dias eu vi uma parte de uma entrevista dele que ele fez para um podcast, porque é um querido, né? Um amado. Vai fazer um ano que a gente falou com ele aqui no podcast, né? Foi em maio do ano passado. A gente precisa ler e trazer ele aqui de volta, Luiz, eu acho. Eu acho. Meu Deus do céu, eu acho. Porque parece muito louco, muito bom. Tem anjos, é uma road trip. Gente, e tem anjos. Tem como dar errado? Não tem. E as referências, ele ama o amor. Assim, está tudo conectado, né? Querida, ele é dos Paranauê também. Pois é. Querida, Enéas é dos nossos. Enéas é muito dos nossos, muito. Nossa. Respeitado desde o Partenon Místico, né? Aquela árvore da cabala. Verdade. Ai, juro. Quero. Enfim, esse é o que eu mais quero começar no momento, assim. Vai ser minha próxima leitura iniciada, com toda certeza absoluta. E aí eu tenho uma, mas eu quero guardar para o inverno, Thaís. Pode ser quando tu sabe. Começou. O Vomioto. O Vomoito. E o meu abril encantado, que será que vai passar outro abril? Eu não vou dar conta? Tá aqui, ó. Encantado. Lê em junho. A gente leu 7 dias em junho e abril. Em abril? Acho justo. Acho que combina. Mas vamos ler o Vomioto Lestar. O Vomioto. Quem que ela quer ler? O que é Vomioto? Vamoito. Quem que é Vamoito? Aí eu fiquei meio... vampiro! Ela quis dizer vampiro. Não, a pessoa digitando, almoçando e lendo O Senhor do Caos. Luísa quer ler Vampiro Lestat. Cara, faz tempo. Eu falei dele esses tempos atrás, não falei? A gente precisa ler Vampiro Lestat? Sim. Eu acho que esse ano a gente poderia, hein? Combina com o inverno. Será que combina? Acho. Porque eu acho que combina com o inverno. Também não sei por que você acha, não. Mas combina com suas férias de julho. Com certeza. Minhas enormes férias de julho. Nossa, gigantesco. 2 semanas. 2 semanas. Não dá pra fazer nada, gente. Piscou, acabou. Mas não é tão grande. Enfim, eu tenho esperança que ele seja mais rápido que o chato do Luí, né? Oremos. Mas, enfim, eu queria muito ler Vampiro Lestat nesse semestre, ou no máximo no começo do segundo semestre. Tenho muitos sonhos. Mas é isso. Tem mais algum, Thaís, esse livro que você quer muito? Não, por enquanto são só esses. São uma mina de meta simples, porque eu não estou dando conta de mais que isso. Mas é isso. Bom, gente, eu gostei da ideia, Luiz, de falar sobre os nossos livros. Aí lá no meio do ano a gente fala sobre o outro trimestre, que aí a gente vai atualizando as pessoas das nossas leituras, tá vendo? Eu não tinha falado tanto sobre o do Inferno ainda, por exemplo. Verdade. Eu surtei muito lendo.
Porque vai passando, a gente vai fazendo episódios temáticos específicos, aí vai ficando, entendeu? Sim. Não, e assim, a gente pode ficar ligado porque fim, assim, quem não tem do inferno, ou quem não tem Serpentes Serafins, no caso eu, que não tem esses dois, vai ter promoção Fim da Amazon. Tem promoção, tem app, é promoção de aplicativo. É, assim, que ela inventa os eventos, né? Inventa os eventos. Só para não gastar. É. Mas ficarei de olho. Porque agora eu tô jogando caro, né? Tá absurdo, não dá pra comprar nada. Mas é isso. Acho que temos um episódio, Luiz, e falamos das nossas leituras. Aí, ó, deu para falar bastante aí, ó. Então, ó, eu tô numa. Você viu que eu tô numa constante estranha. Um mês eu leio muito, no outro eu não leio nada. Um mês eu leio muito, no outro eu não leio nada. Tá assim. Até agora. Eu tô numa constante, não lendo nada. Porque março, do nada, eu fiquei super leitora, né? No março eu terminei 4 livros também. Do Neida. Janeiro, fevereiro, li porra nenhuma. Março, li um monte. Abril, porra nenhuma. Então, maio vem aí. E vem aí a Sombra do Vento. Vem aí. Eu vou passar raiva com o Daniel, graças a Deus que tem um Fermin. Sim. Não, eu tô só pelo Davi Martins e por surtar com as teorias das teias de aranha. Enfim, com muitas teorias. Religião, quem é o anjo, né? Maravilhoso. Exato. Então tá. Então tá bom. Vem aí, gente. Vem aí. É sobre. Galera, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Sigam a gente nas plataformas. Acompanhem as nossas lives toda terça, 8h30 da noite. E até semana que vem. Beijinho. Bom feriado, boas leituras. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.